TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Quero lembrar que a TV Assembleia também é reproduzida no canal 31.1. E tanto, além da sua televisão aberta digital, esse programa passa também no canal 6 da Multiplay, tá bom? A sua TV Fortaleza também é retransmitida no canal 6 da Multiplay, se você usar a televisão fechada. Hoje, eu vou iniciar o primeiro bloco discutindo uma manchete de jornal nosso aqui, Jornal Estado do Ceará. É uma manchete que diz muito sobre as dificuldades que a gente está vivendo no nosso país, dificuldades institucionais, né? Até saiu aqui de foco para mim não falar, mas eu vou insistir em falar. Primeira página do Jornal Estado de quinta-feira passada, né? Supremo Tribunal Federal, diz a manchete inicial em cima de vermelho. E embaixo tem o seguinte: Dias Toffoli propõe restrição de fórum especial para todas as autoridades. Perfeito, o mérito espetacular, o mérito importantíssimo. Eu acho, inclusive, que fórum privilegiado está em desacordo com a nossa Constituição, que diz que todo cidadão é igual perante a lei. Eu acho perfeita a mudança. Só que o Supremo Tribunal Federal propõe, não é estranho, uma mudança na Constituição, não é estranho. Quem propõe mudança na Constituição, todo mundo sabe disso, qualquer menino que faz ginásio sabe, é o Congresso Nacional. Proposta de emenda constitucional, o lugar é o Congresso Nacional. Então, nós estamos vivendo uma coisa terrível. Ou seja, a gente pode dizer que pode acabar com o Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal está substituindo o Congresso, porque está muito parecido com isso. As nossas instituições estão doentes, nós vivemos realmente numa democracia. O modelo de democracia mundial, que é pensado por Montesquieu, que é o executivo, legislativo e judiciário, não existe mais no nosso país. Tudo isso você pode levantar essa questão. E por isso está aqui comigo meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, e nós vamos discutir isso na primeira instância. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está chegando, sabe, a atitudes e tomar decisões inaceitáveis. Por quê? Porque extrapola totalmente o seu raio de ação, que é determinado por lei. E a nossa própria Constituição, ela fala claramente, esses poderes têm que ser harmônicos e independentes. O que a gente vê claramente hoje no Brasil é um poder se sobrepondo ao outro. Claro que aí não vou discutir agora com o Luiz esses motivos. Um dos motivos que eu vou começar a perguntar seria, Luiz, a questão do desgaste do Congresso Nacional, e da classe política, que é terrível. Eu só vou pedir o Felipe ou o Claudinho só para mostrar a capa do jornal, vou passar aqui na sua mão, a capa que essa capa aqui lhe chamou a atenção. Essa capa aqui que me chamou a atenção é que a gente está discutindo, né? Essa capa, né? Essa capa aqui que a gente está... Vai aqui na minha, que ele está na geral, vai aqui na minha, dá um close aí. Essa capa que a gente está discutindo, tá aqui, pronto, saiu aqui. Deixa eu só voltar aqui. Coloco de volta. Volte aí, Luiz. Essa capa que está no iPad do Luiz aí que saiu, que é o motivo desse nosso primeiro bloco. Pronto, aqui está bem visível. Pronto, está aqui no iPad aqui, ó. Pronto. E essa capa, a própria redação dessa capa, leva a gente a pensar que existe alguma coisa errada nesse país, né? Sem dúvida. Um membro do Supremo propondo restrição de fórum para todas as autoridades. Detalhe, antes do final do ano, Dias Toffoli será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ainda tem esse detalhe. Luiz, agora, cara, quem propõe mudança nas leis existentes no país é o Congresso Nacional. O Congresso, para você ter uma ideia, faz aproximadamente de 2 a 3 semanas que não consegue votar medidas de caráter de urgência. Além de não votar medida de urgência, a gente tem que lembrar que tudo isso aqui
é culpa do Congresso, Luiz, porque a gente já falou isso Há aqui. o vazio, né? Não, além de ter um vazio de poder, Vazio de poder. além desse Congresso estar aí ser muito desgastado Um governo federal. e a também. gente não se sentir representado por eles, pela bandalheira que foi feita tanto no Senado. Olha, como senador que era como Aécio Neves, neto de Tancredo Neves, neto do ex-presidente, que teve mais de 50 milhões de votos, chega no desgaste e está aí, você vê que nível está o Senado brasileiro. Não precisa ir longe não, cara, Federico. O presidenciável do PSDB, que chegou a disputar o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, não consegue fazer 2 dígitos em nenhuma pesquisa eleitoral. Quer dizer, você nota como os partidos tradicionais... No caso, você está falando do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Aí você vê outro presidenciável, como Serra, está todo... Respondendo processo. Não, e aqui agora, essa semana, O Paulo Preto. descobriram uma quantia do Paulo Preto, que era o operador deles lá na Suíça. Sem dúvida. E esse recurso foi todo num período que o Serra era Governador. governador de São Paulo. De Então, 2007 a 2010. E um detalhe, o Paulo Preto, logo depois, com a saída do Serra, Geraldo Alckmin assumindo em 2011, ele continua lá à frente daquelas questões Nós somos relacionadas ao metrô. Mas voltando nós só, estamos só pontuando, o presidente do Congresso, Anísio Oliveira, é denunciado, né? também Denunciado. com o Rodrigo Maia do... Presidente da Câmara denunciado. Vários deputados presos. Tem, inclusive, e você viu o vários discurso deputados da Raquel processados. Dodge? né? O discurso da Raquel Dodge, literalmente, ela chama Tem- mesmo de quadrilha. Tem mais de 79 deputados que estão para serem processados com o fórum privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal, que agora vários processos estão sendo devolvidos, E estão indo para a primeira instância. estão voltando para a primeira instância com a decisão do Supremo de que só vale aquele entendimento em relação Ao mandato. ao mandato. Agora, a discussão não é essa. A discussão, eu quero sair desse mérito. A gente só está pontuando para dizer que os deputados têm culpa disso. E, além disso, dizer o seguinte, toda questão que é discutida no Congresso que alguém perde, e a esquerda tem muita culpa nisso, quando eu digo esquerda, Luiz, vamos falar sobre É o PT, o PCdoB. a esquerda tradicional, a mais tradicional, o PSTU, o PSOL, eles perdem alguma coisa lá, eles entram no Supremo Tribunal Federal. Coisa errada. Porque uma democracia no Congresso é feita de votos. O Congresso tem a maioria e tem a minoria. Perdeu, ganhou, ganhou. Então, tudo que se pede ou se ganha lá, eles judicializam. E dão ao Supremo um poder de força sobre o Congresso muito maior. Mas, Carlos... E nós precisamos, se nós queremos esse país ainda democrático, nós precisamos de parlamentos fortes, com homens de bem, mulheres de bem, que façam as leis, que representem a população. Por quê? O judiciário não tem nenhum membro que represente você, nem ninguém. Aonde tem pessoas que ele representa, está no executivo, que é só um, no caso, o executivo, o prefeito, os outros secretários, ninguém é representado por você, porque são pessoas indicadas pelo executivo. Aonde todos são realmente seus representantes é no Congresso Nacional. Por isso que não existe democracia sem Congresso Nacional. Por isso que, para mim, a democracia com essa atitude do Supremo está muito mais ameaçada do que o Lula preso. Olha. Porque o Lula preso é um ex-presidente que não tem mandato, é o ex-presidente que está preso porque fez coisas erradas. Agora, o Supremo Tribunal Federal começar a legislar por cima do Congresso Nacional, Luiz, aí está errado, meu irmão. Totalmente errado. Nós não estamos entrando no mérito da questão, não. O mérito é o desejo de todos nós. Todos nós queremos que sejam destruídos essa história de foro privilegiado. Foro privilegiado não tem sentido. Todos nós somos iguais perante a lei e pronto. Mas a questão, quem é para resolver isso não é definitivamente o Supremo Tribunal Federal. É interessante, o foro tinha sentido. O sentido dele que foi desvirtuado. É interessante isso. Se você pegar o pé da letra... Mas ele ele deixava... É porque deixaram ele muito amplo, Luiz. Deixaram ele amplo demais. Não, a maneira como ele começou a ser usado... Eles não especificaram para que o fórum. Para que foro privilegiado? Para quê? Você precisa disso? Eu não preciso disso. Não me faz falta nenhuma. Por quê? Não tem um processo, cara. Tudo bem. Eu nunca fui processado, nem vou ser processado. Se eu sou um cidadão de bem, um homem de bem que procura andar na linha, eu não preciso disso.
Claudinho aqui, nosso cinegrafista, precisa disso? Eu compreendo. Você precisa disso? O Felipe precisa disso? Na essência, A essência é essa. Na essência, você debate o seguinte: se todos são perante a lei, a partir do momento que outros não são mais iguais, porque, por exemplo, você pega casos que pessoas que nem foram ainda julgadas estão presos. Luiz. E tem gente que consegue levar a discussão da sua prisão até o Supremo Tribunal Federal. A questão é você colocar uma coisa ampla. O foro privilegiado está para o político como está para o menor delinquente. E para Vou explicar. O menor delinquente, ele tem uma espécie de um foro privilegiado. Tem. O menor delinquente. Então, o que é que aconteceu com o menor? Só para a gente entender o que é que está acontecendo. O que é que aconteceu com o menor? O menor, enquanto ele é menor, por ele ser uma pessoa que tem o direito de matar e nada acontece com ele, ele pode ter algumas penalidades já definidas por lei, não passará de 3 anos, ele sabe que depois que ele ficar maior, tudo que ele fez para trás não contará na sua ficha criminal e ele não será penalizado por isso. É como se ele não tivesse feito nada. Então, o menor, ele usa isso... É o tráfico. O tráfico só faz isso. O menor delinquente, que tem consciência que é delinquente, ele usa a condição dele de menor para matar e para fazer paradas. Você já imaginou? Só terminando... Não, mas você já imaginou um indivíduo com 10 anos até os 18, dentro do tráfico, ele tem uma vida produtiva de 9 anos ou quase uma década. Como é que você recupera um indivíduo desse? Não, aí eu estou querendo só fazer a similaridade. Não, só para explicar. Não, estou só querendo fazer a similaridade aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, esses menores, quando eles são chamados para tráfico, depois que eles viram delinquente e tem a delinquência como uma maneira até de se afirmar como ser humano, isso é um grande problema nosso. Sem dúvida. Como a sociedade brasileira, ela deixa de lado esse menor. Tem uma cultura. E o Estado e a Prefeitura não chegam para abraçar quando ele precisa, quando ele está vulnerável, quando ele tem 10 anos. Então, ele se autoafirma dentro do tráfico, dentro da bandidagem, dentro do assassinato, dentro do estupro. E como ele não tem condição de entender nada, ele se autoafirma como cidadão ali. Ele se sente poderoso. E ali, depois dele se autoafirmar, ele se protege dentro do fórum criado especialmente para os menores com o Estatuto da Criança e Adolescente, que fugiu do Código Penal normal, que todo cidadão comum é levado ao juiz e à sentença judiciária. Perfeito, né? Pronto. Do mesmo jeito que o menor tem esse entendimento e usa isso, os bandidos... também fazem o mesmo processo. E os políticos bandidos e os bandidos políticos passaram a ter mandato para usar esse foro privilegiado como uma couraça que eles nunca serão punidos. O mais conhecido é o Paulo Salles Maluf. Pronto, que eles nunca serão punidos. Eu fiz a analogia desses dois casos similares para mostrar o seguinte: isso é uma coisa que não pode mais permanecer nesse país. Nenhum dos dois. Nem para menor e nem para... Os países mais modernos do mundo, a maior democracia do mundo, não tem essa história de direito especial para menor para ser julgado. Não existe isso. Não existe isso. Ele vai ser julgado de uma forma diferente, porque o próprio juiz vai ter o entendimento que tem que julgar. Não se ser colocado em lei para um assassino, quanto mais, e começou a matar com 14, 15 anos, matou até os 18 e continua tendo esse privilégio que não é para ele. Talvez esses privilégios sejam para crimes menores, como furto ou uma coisa desse tipo. Perfeito. Carlinhos. Agora, deixa eu só terminar essa coisa para a gente entrar no processo. Esqueça tudo isso aqui é o mérito. Esqueça o mérito. A discussão da gente é que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que é o órgão necessário para que qualquer dúvida que tem que ser tirada o dirimida, né, Luiz? Vai lá para o Supremo, ele agora está usurpando a função do Congresso Nacional, cara. Deixa eu só lhe dar fazer aqui uma análise rápida que você vai compreender a que ponto eu quero chegar. Há 2, 3 anos atrás, no processo da Dilma, quase sempre Globo News, Band News, Record News, tanto os canais abertos como os canais fechados de comunicação, eles passavam as sessões da Câmara e do Senado. Hoje em dia,
durante os 5 dias úteis, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas mais especificamente terça, quarta e quinta, esses canais estão passando sessões do Supremo Tribunal Federal, toda semana, transmitindo ao vivo. Se não é o plenário, com os 11, é uma das duas turmas. Perfeito, e eu Quer acho dizer, que tem, o que é que está acontecendo? tem gente interessada nisso, né, Luiz? Tem gente interessada nisso. Olha, a própria mídia, essa mídia mais... A grande mídia, A grande mídia nacional, as grandes corporações. elas passaram nos últimos anos a focar esses senhores como se eles fossem, assim, as figuras, porque tem uma coisa diferente, eles estão lá, eles foram nomeados, né? Vão passar lá muito tempo, são vitalícios. É diferente do político, que está lá, passa 4 anos, sai. Aí eles não vão potencializar político e poderá ter mandato ou não ter mandato de acordo com o que eles digam deles. Mas esses caras, Luiz, eles são vitalícios, estão lá vitalícios, né? E eles fizeram a questão de mostrar uma imagem de figuras, assim, poderosas, né? Você vê aquela câmera da Globo, sempre na entrada, eles descendo do carro, passando, a mulher abrindo a porta, são guarda-chuva. São espécie de semideuses. É uma aristocracia. Semideuses É uma aristocracia. que mandam nesse país e está virando isso mesmo. Oh, você cara, colocou Federico. muito bom você Federico, colocar isso aí. as grandes- Daí vem essa história de você transmitir sessões do Supremo Tribunal Federal Em quando, tempo real. quando na realidade essa decisão deles deveria ser como foi tomada essa última em relação à prisão do Lula. Ter sido tomada dentro do computador, no entendimento jurídico e sendo repassada para as pessoas. Essa última agora, O Gilmar Mendes. essa o última Gilmar Mendes. decisão agora, do último recurso do Lula pedindo para o Lula ser solto, que todo mundo pensava que ele saia agora dia 10, que o Gilmar Mendes, na última votação do Gilmar Mendes e do Celso, liquidou que o Lula não vai ser solto, essa decisão não houve reunião nem da segunda turma no plenário. Mas foi bom isso. Isso foi bom. Isso, claro, eu estou dizendo, isso deveria bom. ser, para acabar com esse, porque o que é que você espera do juiz? Que ele vote de forma serena. E o ponto central dessa votação, quando o Gilmar Mendes deu parecer, é que ficou uma coisa bem definida. Lula não vai ser solto tão cedo. E isso muda todo o cenário nacional político. Agora, voltando ao que você estava falando... Já pegando essa deixa aí, em cima dessa visão, o Luiz colocou, de que o Lula não vai ser solto tão cedo, né? E já criou um problema para o partido, e o partido tem que dizer que é com o Lula, que é que o Lula é. Se ele realmente inocente, se ele é culpado, se ele não é culpado. Ele tem toda espécie de loucura sendo discutida aí, nós vamos falar sobre isso. Para você ter uma ideia... Nessa deixa que o Luiz deixou, encontro- que está mexendo com o cenário político nacional. Mas antes de iniciar o primeiro bloco, quando ele mandou uma carta à empresa UOL da Folha de São Paulo, dizendo que não só era candidato, mas a plataforma política dele, e depois ele também mandou um recado dizendo, olha, a Gleice Hoffmann tem razão, não tem plano B nem plano C não. Eu sou candidato. Se eu não for candidato, é como se eu estivesse admitindo que eu sou culpado. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores abriu mão de qualquer coerência política para simplesmente continuar nesse mantra na qual eles tentam dizer que o Lula, além de inocente, é um preso político. E o pior de tudo isso, essa loucura deles pode prejudicar as forças progressistas a tal ponto que uma candidatura como do Ciro Gomes, que tem tudo para ir para o segundo turno, poderá ficar fora assistindo a um candidato de direita e a um candidato de extrema-direita irem ao segundo turno. Vamos lá, deixa eu depois dessa colocação do Luiz, a gente encerrou a história do fórum, não passou batido e a nossa instituição que estão doente e que ninguém sabe mais o que é verdadeiro e o que não é. Não passou batido que o Congresso Nacional está desgastado, que nós não temos homens de caráter, com dignidade necessária para resgatar o Congresso Nacional, e não passou batido que o Supremo Tribunal Federal está usurpando funções do Congresso Nacional. Então, o primeiro bloco foi importante para deixar isso claro, e eu vou para um rápido intervalo, volto já já. Não saia daí que nós vamos falar de muita coisa, já da decisão do Supremo Tribunal Federal, em que o Lula permanece preso, da dispersão dos seus militantes,
vamos falar, da destruição e da comoção nacional num país que não aconteceu. Vamos falar se o Lula é inocente ou está achando que é culpado, já que é um indulto. E vamos falar da arrogância da direção do PT Nacional, que é uma coisa estrondosa. Sai daí não, a gente volta já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. A gente, no bloco passado, a gente falou do julgamento que aconteceu e o presidente Lula, mais uma decisão em cima de mais uma solicitação de que o Lula pudesse ser solto. E mais uma vez, eu não sei como é que tem tanto recurso nesse país, foi negado. Né? E aí quem tinha esperança que o Lula saia dia 10 e reacendia a chama dele poder ser candidato, hoje está igual o cachorro que cai de mudança, perdido totalmente, sem saber para onde é que vai. E mesmo assim, o PT na última semana, ele foi de uma arrogância, o PT, vamos ser bem claros, o PT a nível nacional foi de uma arrogância muito ruim para o PT. O PT que dizem que é o partido mais democrático do país, diziam. Por que é que eu digo isso? Porque nas escolhas do PT existem prévias, e eu também achava que o PT fosse mais democrático. Foi passado um recado pela direção nacional que não existe plano B, ninguém discute nada. E ninguém pode mais falar com ninguém. Olha aí, ninguém pode falar com ninguém a possibilidade do PT apoiar alguém ou lançar outro candidato dentro do seu próprio partido que não seja o único, ou seja, o presidente Lula. Isso é ditatorial, né, Luiz? Sem dúvida. Eu acho que você usou o termo correto, ditatorial. É como se o PT fosse o Lula e o Lula fosse o PT e não existe mais ninguém. Não, mas o pior de tudo isso é que o Lula se considera a própria esquerda. E maior do que o PT. Sem e dúvida. maior do que o PT. Sem dúvida. É como se ele dissesse que só quem tem voto sou eu. Não, ele disse assim, ele disse uma frase assim, eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. Sim. Teve alguma coisa? Essas coisas são muito próximas assim de caudilho, né? De ditador. Essas coisas eu acho muito parecidas. Um coronel de sertão. Um coronel de sertão. Não, essas características. A grande realidade é que Gleisi Hoffmann e, entre outros líderes petistas, eles foram muito agressivos com a figura do Ciro Gomes. E eu achei o Ciro Gomes muito tranquilo, calmo. Qual o calmante que ele está sereno. tomando? Qual é? Maracujim, né? Eu acho que eu acho que o tempo domou um pouco a índole do Ciro Gomes. Não, mas Luiz, aí teve coisas ruins pro lado do Ciro e teve coisas boas, né? Mas ele foi muito tranquilo. Quando ele disse, olha, nós temos que respeitar o tempo e o momento que o Partido dos Trabalhadores está passando. Mas o PT tem figuras que têm condição de ser candidato a presidente dentro do PT. Também não tem por que o PT abrir mão da candidatura dele para apoiar o Ciro também, vamos fazer de conta, que não é, né, e não é um partido, ele também não. Mas eu estou falando, o PT teria que avaliar figuras do partido que tem nome, cara. Condição. Pessoas que têm história, como, repito aqui, o governador do Ceará, Camilo Santana, o próprio Paulo Paim, O ex-prefeito de São Paulo. o ex-prefeito de São Paulo Haddad, Fernando Haddad. Eduardo Suplicy, e Entre outros. Tem outros aí, tem vários outros, né? E parece que não existem, essas figuras não existem, né? São colocadas à margem. São colocadas à margem. Quem é que não conhece o senador Paulo Paim no Brasil? Quem é que não sabe
que é um cidadão com a história limpa, que é um cidadão sério, que é um cara que nunca abriu mão de nenhum dos ideais para o qual o Partido do Trabalhador foi criado e venceu as eleições ao longo desses 30 anos no Brasil, né, Luiz? Sem dúvida. Agora, você falou uma coisa interessante. Eu acho que o Ciro Gomes, como teve um início de semana complicadíssimo em relação a esse ataque frontal da cúpula do Partido dos Trabalhadores, também foi beneficiado da onde ele menos esperava. Foi. Você está falando da decisão da desistência do seu primo, Joaquim Barbosa. Né? Para quem nem sabe, o nome do Luiz é Luiz Cláudio Barbosa, né? Então ele deve ser algum parente, um Joaquim Barbosa, e desistiu. É meu primo por parte de pai. Desistiu de ser candidato a presidente da República. E a desistência do Ciro, logo depois, né, em vez das pessoas colocarem que o Ciro poderia ter o apoio do PSDB, figuras exponenciais do partido, como governadores, né, Luiz? Declararam apoio a Ciro, é isso? Sem dúvida. E o que me chamou mais a atenção foi que, dentro do PSB, Partido Socialista Brasileiro, o governador da Paraíba e o governador de Pernambuco acreditam que é hora de dialogar com Ciro Gomes. E o de Brasília. Também, o de Brasília. O Hollenberg. Também fez esse comentário. É. Mas o do Nordeste, porque é importante, porque são áreas onde o lulismo é muito forte. Não, aí a gente volta para aquela discussão que teve na vez passada, e se na semana passada, Só lhe interromper, a gente mas, falou na candidatura do Joaquim Barbosa. Verdade. Hoje, essa semana, essa candidatura não existe mais. Então o PSB vai ter que se situar. O PSB ele tem duas coisas muito claras para se situar. Com o PT ele não vai mais, ele já houve o apartheid desde o rompimento desde a eleição passada. E ele não está acompanhando essa loucura. Ele também isso. está acompanhando essa loucura. Então, ele terá três opções. Ou fechar com a Marina, ou fechar com o Ciro, ou lançar candidatura própria. ou lançar candidatura própria. Que eu acho já o tempo exíguo para meter mais uma candidatura aí no meio desse processo. Dificilmente. E só um detalhe, eu estava até pedindo para ele interromper. Flávio Dino, governador do Maranhão e principal liderança do PCdoB, também já declarou que poderia votar em Ciro Gomes sem nenhum problema, que o Ciro Gomes poderia ser a melhor opção de centro-esquerda. E é o governador que o partido tem, não? Sim, eu acho que é a maior liderança do PCdoB. Não, e é o governador que o partido tem. Eu acho que só tem ele. Só tem ele como ele. governador. E governador lá do Maranhão, arqui-inimigo do José Sarney lá. E eu achei interessante, ele deixou bem claro, não precisamos seguir o caminho que o Partido dos Trabalhadores traçou para si mesmo. Tudo depende da situação do Lula. E a situação do Lula é uma coisa meio maluca. O que é que o Lula quer e o PT quer na verdade? Eu não consigo entender. Existem umas pessoas no PT hoje, quando eu falar PT, pessoal, esqueça o Ceará, né? Eu estou falando a nível nacional, né? E por que eu esqueço o Ceará? Porque o PT a nível nacional ele é único. Ele não é igual a canto nenhum. O PT a nível nacional, ele é esquizofrênico, inclusive com a pessoa que dirige o partido hoje, que ela tem um jeito de ser uma pessoa esquizofrênica, que é a Gleice Hoffmann. Né? Ele não tem... É um partido hoje que é presidido com vísceras, com raiva, com ódio, com desatino, que não tem um pingo de lucidez, nem de racionalidade. Essa é a minha opinião pessoal, e assumo que eu digo aqui. Tá certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Quando eu falar de PT, eu estou falando desse pessoal, não estou falando do estado do Ceará. Né? E é natural isso, o PT sabe disso, porque o PT, ele mesmo se auto-intitula um carnaval, né? Ele tem várias alas, né? Ala sei de quê, é um partido de vários partidos. Né? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, eles dizem que o PT, que o Lula é inocente, brigam pela inocência do Lula, foram para cima da justiça, né, Luiz? Desconstituíram autoridades, desmoralizaram juízes como o juiz Moro, o juiz Bretas e outros, desmoralizaram promotores, falaram mal da Justiça Federal, falaram mal da justiça de vários juízes do Supremo, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, enfim, bateram de frente. E agora, Luiz, tem gente do PT a nível nacional negociando
com o apoio ao presidente da República, se esse se comprometer a dar um indulto ao Lula. Então ele não é mais inocente? E o mais interessante é a maneira como eles colocam o assunto, né? Como se o restante da população fosse formada de pessoas que não tivessem um mínimo de cultura. Isso é brincadeira, né? O Partido dos Trabalhadores diz que a partir do momento em que houver um candidato que tenha condições de ir ao segundo turno e ganhar a eleição, receberá o apoio do PT, mas que se comprometer, não só no papel, de que é o primeiro ato que vai fazer é dar um indulto para o ex-presidente. Como é que ele dá um indulto para uma pessoa que é inocente, Luiz? Se ele é inocente, ele tem que lutar pela inocência, não pelo indulto. O indulto, esse sim, a luta pelo indulto é o quê? É a aceitação de que realmente ele é culpado, não? O choque de realidade que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sofrendo depois de um mês preso é muito profundo. Primeira coisa, o acampamento em frente literalmente está se desmontando. O que era outrora de 660 pessoas, agora não tem mais nem 50. Os financiamentos abriram uma conta que as pessoas depositavam para ajudar a manutenção dessa estrutura. Está minguando. Está minguando, minguando mesmo. Dia após dia. E para completar, você tem um Lula que, na minha avaliação, nunca esteve tão fora da realidade como está agora. Eu acho que o Lula, infelizmente, não tem mais nenhum auxiliar que poderia chegar e dizer para ele, espera aí, vamos tranquilizar, vamos tentar ver aqui como é que a gente vai encontrar a saída. Eu acho que ele fala consigo mesmo o tempo todo e isso cria na pessoa um auto-engano. Porque quando ele conversa com Gleice Hoffmann, conversa com Jacques Wagner, que só quer falar o que ele quer ouvir, aí eu lhe pergunto, Carlinhos, como é que você vai construir um quadro geral da realidade? Não vai construir. Por outro lado, também, eu vejo que as forças do governo federal estão tentando se reunir e ver se lançam uma candidatura competitiva. O senador Romero Jucá, e presidente nacional do MDB, deixou bem claro, essa semana, né, Carlos Frederico? Michel Temer não irá para a reeleição e o partido tem interesse em apoiar um candidato de centro. O ex-governador Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB, disse que iria avaliar, mas que não tinha muito interesse em defender o legado do MDB no governo federal. O seu candidato ao governo do estado de São Paulo e ex-prefeito da capital, João Dória, disse que o PSDB, sim, tinha que abrir essa defesa do legado de Michel Temer. Quer dizer, você nota que dentro do próprio PSDB existe o quê? Existe hoje um fogo amigo para literalmente desmontar a candidatura de Geraldo Alckmin. E do outro lado você vê o Rodrigo Maia tentando ver se cria uma candidatura alternativa. Já que o mesmo não conseguiu ter êxito, ele está tentando negociar com o Álvaro Dias, tentando levar junto ao Democrata o Partido Republicano Brasileiro, que é ligado à Igreja Universal, para fechar um acordo com o Podemos de Álvaro Dias. Quer dizer, você nota que o cenário é conturbado. O cenário é conturbado. Agora, o que me impressiona mais, deverá sair uma pesquisa agora domingo ou segunda-feira, quando nós estiver passando o programa da gente, o Datafolha, e o que mais me chama a atenção é que estão deixando a avenida aberta para que Jair Messias Bolsonaro chegue no segundo turno. Mas você falou em duas candidaturas, uma de direita, uma de extrema-direita, outra de direita. Qual seria a outra no segundo turno, no início do programa? Eu não entendi. Na minha avaliação, se o Álvaro Dias conseguir fechar essa aliança com Rodrigo Maia do DEM e com o PRB, que é ligado à Igreja Universal, isso vai dar uma musculatura a ele muito boa e também vai dar tempo de televisão. É uma candidatura que poderá crescer. Agora tem um teto, né? Por exemplo, o Álvaro Dias sai muito bem no sul e aí você acha que esses 27% do Lula iria ser fracionado e ele passaria? É isso aí? É interessante. Sempre se há uma discussão sobre esse percentual do Lula. Esse percentual do Lula é um recall, Carlos Frederico. É um recall. Passar da Copa do Mundo e começar os preparativos da campanha
e em agosto começar a campanha, o eleitor, mais distante que ele esteja dessa realidade, ele é bombardeado. Ele recebe informações. E ele tem que tomar uma decisão. Em quem vai votar... Luiz, qual desses 27% do Lula, a gente pode botar o quê? De transferência? Não, real? não. De 27% do Lula, a gente bota o quê pro Nordeste? Desses 27% é o quê? 10%? Na última pesquisa do Paraná Pesquisa, ele botava 44% dos votos do Lula é do Nordeste. Então, 40, então vamos estar aqui. 45, pode fechar 45. 45% vamos supor que seja 30%, se for 50%, daria 15%, aproximadamente 14, 13% dos votos do Lula são do Nordeste, não é isso? Sem dúvida. Pronto. Tu sabe lá o que é... Eu vou dar minha opinião pessoal, se eu estiver errado, você me corrija. Eu acho que o cara credenciado para receber isso, de graça, é Ciro Gomes. Por quê? Pelo fato de ser nordestino. Pelo fato de entender... Esse eleitor, Luiz, do Lula, é um eleitor de baixa renda, é um eleitor de baixa escolaridade, e um eleitor que, por um lado, ele é politizado. As pessoas dizem, e não, eu digo que é. Por que um advogado vota um advogado vai votar no candidato a governador? Qual o candidato a governador? O candidato a governador que respeita e que trabalha e que vai dar prestígio a quem? A OAB. Por quê? Porque tem um lobby deles na luta e o governador prestigia os interesses dele. A mesma coisa acontece com os médicos. A mesma coisa acontece. Os agricultores de baixa renda do Nordeste, eles são politizados. Por que é que eles não abrem mão do Lula? Por que é que falam o Lula? Porque eles não entendem que deu certo no tempo do Lula. Deu. Por que deu? Porque o Lula se lembrou deles, na cabeça dele. Havia crédito. Na cabeça dele está isso. O Lula se lembrou deles. E eles que passaram, alguns passaram a andar de carro, hoje não andam mais nem de moto. E eles têm saudade do tempo do Lula. Então, é uma decisão politizada sim. Eles não sabem que aquilo aconteceu não porque o Lula quis, porque o momento do mundo era propício a que o Brasil ficasse do jeito que ficou. O barril de petróleo, há bem pouco tempo atrás era 40, agora está subindo devido à crise no Irã e o aumento do dólar no mundo todo, está em $70, mas o dólar naquele tempo era mais de 100, o barril de petróleo. E o Brasil é exportador de petróleo. A soja, Maria, o ferro, o aço que o Brasil exportava. Então, o Brasil, que era um grande exportador de commodities, ele estava vendendo de vento em popa. E tudo isso virou prosperidade e o Lula e a Dilma no primeiro mandato brincaram com o dinheiro, né, Luiz? Brincaram com o dinheiro. E o eleitor se lembra, o eleitor nordestino, ele não sabe dessas questões econômicas, macroeconômicas, que permitiram essa melhoria da vida da população brasileira. E ele se lembra do governo Lula. Então, automaticamente, Luiz, se eu estiver errado, você me corrija aqui da análise que eu estou fazendo. Quando o Lula sair de cena, definitivamente, se é que ele vai sair de cena, essas pessoas tendem a escolher um candidato que entenda o Nordeste, não? Sem dúvida. Existe mesmo essa característica. É independente de apoio de partido, de tudo. Estou falando, entenda o Nordeste como o Ciro entende o Nordeste, por ter sido governador no estado pobre, como o estado do Ceará. Olha, o legado da era Lula e Dilma Rousseff no Nordeste é diferente do que aconteceu no Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Tanto que as votações que os candidatos governistas tinham aqui nessa região eram coisa espantosa, por exemplo. Lula, em 2006, tirou 70% dos votos aqui. Dilma, em 2010, 2014, tirou também mais de 70% dos votos só no Ceará. Isso demonstra a força política no subconsciente do cidadão comum cearense em relação ao governo federal. Eu não tenho a menor dúvida. O que eu avalio é que, de alguma maneira também, uma parte desse eleitorado lulista de baixa renda, independente do Lula apontar outro candidato, é capaz de ficar com Ciro. Por quê? Ciro foi leal ao Lula. Ciro, o PDT seguiu o PT. Outro motivo, porque
vão identificar nesses que estão aí um cara mais próximo do Lula. E da realidade. E mais próximo do Lula também. Exatamente. É. E o seu Então, tá se eles sendo- forem escolher um cara e é amigo do Lula, e não vota no Lula, não vota no amigo dele, poderia... Sem dúvida. E é interessante, é independente da decisão do Lula e da cúpula nacional do Partido dos Trabalhadores. Esse eleitor, Carlos Frederico, ele vai chegar a um determinado momento que ele vai colocar na balança, ele vai dizer, poxa vida, Ciro é alguém que conhece minha realidade e pode Mas defender meus interesses. Por quê? Por que você acha isso? Hum? Por que você acha isso? Porque na, Não, mas não diga agora não, deixa para dizer depois. Não diga agora não, aguarde um pedaço, estátua aí. Eu volto já já com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem. Não sai daí não, a gente volta a um instante só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, a discussão hoje, eu não sei nem que... A gente, como a gente faz a avaliação com muita sinceridade aqui, não sei nem se isso é bom ou se é ruim. Porque a Operação Lava Jato, a gente vem discutindo com ela desde 2014, Luiz? Não. 2013. Não, Lava Jato não. Iniciou em 2013, isso aí? 2013. Foi. E eu não sei se qual o benefício que trouxe para esse país? A gente acha que a justiça está mais justa, Luiz? A gente pode dizer isso? A gente acha a justiça mais igualitária? A gente pode dizer isso? Com essas prisões, a gente chega a crer que realmente a justiça é feita de uma forma correta? Não. Porque, além das prisões, gerou muitas dúvidas, gerou muita proteção, gerou muito disse-me-disse, gerou muitas atitudes que potencializaram a prisão de uns e relaxaram a prisão de outros, sem existir justificativa que fizesse isso. O Brasil melhorou, a situação do povo brasileiro melhorou? Não. Nós temos 13 milhões de empregados e não estamos mais discutindo os nossos problemas, nós só estamos discutindo corrupção. A corrupção parou? Não. No meio de todo esse processo de corrupção, acharam mala de 51 milhões dentro de um apartamento, 51 milhões de dinheiro. No meio de todo esse processo de corrupção, depois de retirado ao presidente, um assessor do presidente estava correndo com 500 mil reais de um pagamento de propina que era 20 milhões dividido. Quer dizer, Luiz, será que a Operação Lava Jato, ela melhorou? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós estamos engatando um aqui e segundo os experts e auditores e pessoas, investigadores e delegados e o pessoal da Procap, Ministério Público, essa história dos doleiros, Luiz, diz que a Operação Lava Jato vai ficar
é reduzida a nada em relação do potencial explosivo que é essa operação dos doleiros, que é não sei o que, desliguei, né? Como é o nome? É o que desliguei, em relação... Em relação à compra e à venda de dólar que envolve empresários, presta atenção, grandes empresários desse país, grandes fortunas desse país e banqueiros. Carlos Frederico, o que eu concordo com você? Eu acho que no primeiro momento, a Lava Jato, ela foi muito salutar. Porque ela desnudou todo um esquema de corrupção. A gente usava entranhado. A gente usava aquela frase célebre, né? Acho que estão passando o país a limpo, né? Não. A gente tinha essa ideia. E o Lava Jato, sem dúvida, foi um dos motivos da queda de Dilma Rousseff. Agora, o que está acontecendo? O que deveria ser um processo de começo, meio e fim, parece que só tem meio agora. Não tem fim. O fim dele está muito distante. Boa colocação, Luiz. E teria que ter fim, né, Luiz? Teria que ter fim, ele teria que ser seguido depois do fim com atitudes e medidas que não permitissem mais isso acontecesse. Poderia até se criar um departamento onde um órgão constante. Onde algumas pessoas que trabalharam no Lava Jato fossem colocadas e continuassem esse processo. O problema é o seguinte, primeiro ponto negativo, uma parte desse desemprego que nós temos aí não é nada mais, nada menos não, do que as grandes construtoras brasileiras estão todas arroladas nos processos. Não, e o país parou, cara. Porque você cria o país parou. Você cria o fator cascata. E o Brasil era conhecido a nível mundial como um país que tinha grandes empresas na área de construção civil. Tem. Tinha. Na área de construção há muitos anos e eram essas empreiteiras. O Debrecht, o TC. Eram essas empreiteiras que estão aí. Trabalhavam no Oriente Médio, trabalhavam na América Latina toda, trabalhavam na Europa, trabalhavam na África, em todos os locais. O Peru, que eu diga, né, agora, e outros países aqui na América do Sul estão sofrendo processos parecidos com o nosso em relação ao Debrecht. Caiu presidentes aí, tem ex-presidente do Peru preso por conta da Odebrecht. Agora, né? Carlos, esse levantamento que você fez, e aqui o telespectador da televisão também quiser acompanhar sempre esses comentários do Carlos Frederico, na M Cidade, das 9 às 10 horas da manhã, ele faz esses mesmos comentários, essas mesmas ênfases que nós estamos aqui discutindo. E se você quiser ler, você entra blog, você deu a deixa para fazer o meu comercial, vou aproveitar, né? Você lê blog do carlosfederico.blogspot.com ou bota lá no Google blog do Carlos Federico, o primeiro que aparece é o nosso. E você não só assiste, você lê o que a gente comenta aqui, como você também assiste outro programa que eu faço na TV fechada, na NET e na TV Mais, que é o A Hora da Verdade, que passa lá num link que tem no próprio blog. Luiz, mas voltando aqui, obrigado pela oportunidade de fazer o meu comercial aqui. Aí deixa eu falar aqui uma coisa. Luiz, olha, nós estamos iniciando um processo além do processo normal, a gente vai falar muito de presidente da República, mas existe o processo eleitoral iniciando nos estados, né? Para você ter ideia, Luiz, nós não temos saída lá para o... Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu olhar isso eu tenho aqui, nós não temos saída para o Rio de Janeiro. Já eu falo do Ceará, mas parece que o Rio de Janeiro não tem saída, né? A gente que é um estado que é um estado e tem ligações profundas com o Rio, o estado do Ceará tem. Eu estava lendo aqui o Jornal do Brasil, é de hoje esse jornal? Deixa eu ver, isso é de hoje. Jornal do Brasil... Instituto Paraná. É de hoje, Jornal do Brasil de hoje, 10 de maio de 2018. Olha aqui, olha a pesquisa do Rio de Janeiro, eu vou dizer aqui para vocês. Romário, 26,9%. Segundo colocado é o prefeito envolvido em muita falcatrua no Rio, chamado Eduardo Paes, 14,1%. Em terceiro colocado, Garotinho, com 11,6%. Em quarto colocado, Índio da Costa, com 8,8%. Em quinto colocado, Miro Teixeira, com 6,2%. O deputado mais antigo hoje em atuação no Congresso.
Em sétimo colocado, Celso Amorim, do PT, 3,6. Em oitavo colocado, o juiz Wilson Witzel, do PSC, 3,2. Em oitavo que eu disse, olha Luiz, peraí. Peraí, para não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo colocado, tá certo, Tarcísio Mota, do PSOL, né? Como gostam de chamar os membros desse partido. E último colocado, Rubem César, do PPS. Olha, Luiz, como é que pode isso, cara? O Rio de Janeiro é... Como é que você vai botar Romário? Qual a experiência que o Romário tem para governar o Rio de Janeiro, Luiz? E em segundo colocado, Eduardo Paes, que tem experiência em desvio de dinheiro público. Pelo amor de Deus, cara. O Rio de Janeiro é o exemplo de administração pública falida, errada, corrupta, imoral, vergonhosa, que nós temos nesse país. Só para lhe interromper, mas ajudando, Romário ainda tem 12% dos votos. Desculpa, não, Garotinho ainda tem 12% dos votos. 12%, aí você vem o Eduardo Paes e logo depois, cara, colado de um Garotinho, meu irmão. Aqui um dos homens mais sérios que tem aqui é o Miro Teixeira. Não chega E a ter daí? 7%. Pois é, aí não tem 7%. E o Rio merecia o Miro Teixeira, né? Já colocando sobre o Rio de Janeiro. É, sem dúvida. Olha, nós estamos falando do Estado, de figuras como Ulisses Guimarães, mano. Leonel Brizola. Leonel Brizola, pai. Que é que houve... Ô Luiz, o que é que está havendo com o eleitor brasileiro, com a capacidade de entendimento ética do eleitor brasileiro? E eu vou pegar um gancho do Rio de Janeiro e dizer o seguinte: em Minas Gerais, o governador sofre um processo de impeachment, e para piorar a situação, é um estado onde os candidatos ao Senado podem ser os últimos 2 candidatos do segundo turno de 2014. Dilma Rousseff e Aécio Neves. Meu Deus do céu. E aqui, e para o Senado lá, quem lidera é o filho do Bolsonaro, 32%. Que já era esperado. Em segundo lugar, quem lidera, sabe, é o pai do presidente da Câmara. Rodrigo Maia também, que é um político tradicional da região. Maia, mas depois vem Marta Rocha, do PDT, e em quarto, Chico Alencar, e em quinto, Lindenberg Farias. Esse não volta mais, né, Esse cara? não volta mais para o Senado. Esse já tem noção que não volta mais. Então, está aí a situação do Rio de Janeiro. Mas... agora, só entre nós. Você tem um grupo político que pode ir ao segundo turno, liderado pelo deputado federal Jair Messias Bolsonaro, que por esse cenário aqui, de 2 vagas, dificilmente o Flávio Bolsonaro ficará de fora. Tudo bem, o Flávio vai estar no Senado, se o outro chegar. Aqui, Carlinhos. Agora, quem é o candidato a governador do Bolsonaro, Luiz? Aqui. Assim, na minha avaliação, ele pode... Qual é o palanque dele no Rio aqui? Ele não tem esse palanque. Que é isso? Como é que pode isso? No lugar dele não tem. Ele não tem palanques fortes regionalmente. Pronto, então vamos lá. Eu vou voltar aqui para o Ceará. Luiz, parece que a engenharia política feita pelo senador Tasso Gereissati está pegando no resto do Brasil, né? O senador Tasso Gereissati explorando aqui o filão da violência, está lançando um candidato, nós já temos 5 minutos, eu quero entrar nesse assunto, está lançando um candidato a governador, que é um general, colocando as estrelas do general, como currículo para acabar com a violência do nosso Estado. E parece que a plataforma de governo é só combate à violência, né, Luiz? Porque não tem outra plataforma de governo. O meu querido amigo e apresentador Carlos Frederico, há mais ou menos 3 semanas, tanto nesse programa como nos outros programas que ele participa e também na rádio, ele tem questionado muito. Ele acha que as oposições não podem se basear apenas numa bandeira, que é a questão da segurança pública. Por exemplo, você chega aqui na Câmara Municipal, os vereadores de oposição
ligado ao capitão Wagner, literalmente só fala de segurança pública. Mas o eleitor já entendeu que isso é estratégia política, não, Luiz? Você vai para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, todos os deputados de oposições que restaram também só tocam nesse tema. Por quê? Por quê? Vamos só esclarecer por quê rapidamente. Porque a violência pública ela é presente, latente e forte no estado do Ceará, só que eles não têm, a oposição não está tendo a honestidade política de dizer que ela é forte, latente, terrível. Ela não tem um projeto político. No estado do Ceará, e administrativo. Mas ela é do mesmo jeito no Rio Grande do Norte, ela é do mesmo jeito na Paraíba, ela é do mesmo jeito no Rio de Janeiro, no Acre, ela é do mesmo jeito no Acre. Qualquer estado. E que o problema da violência não será resolvido por governador. É nacional. Será resolvido por uma decisão nacional, de um pacto nacional, liderado por um presidente que faça as mudanças que tem que ser feitas. Que não seja réu. Nos 6 primeiros meses em que ele tem poder para tudo nesse país, todo mundo sabe que o presidente da República tem, e poderia resolver o problema do país. Quais são as mudanças? Vou dar um exemplo claro. Sicília, e você até conhecia e sabe do drama familiar. Sicília que foi morta por assassinos vorazes, que não merece nem que a gente cite aqui. Eu não sei nem qual adjetivo que eu uso para falar, para classificar esses animais, que foram de uma forma, aí eu tenho que elogiar, de uma forma muito rápida, presos pela Polícia Militar do Estado de Ceará, pela Polícia Civil e pela Inteligência, e foram de uma forma muito rápida, soltos por uma justiça que não olha para as vítimas e não pune os executores. Que é uma justiça que só promove justiça e agrava a impunidade, Luiz. E isso não é um governador, coronel, capitão, civil, super-homem ou Homem-Aranha que vai resolver isso, não. Isso são mudanças na nossa Constituição que precisam ser feitas, estruturais. E só quem pode fazer é uma decisão a nível nacional. É essa a discussão, Luiz. Sem dúvida. Então, seja qual for o candidato, terá o nosso apoio, terá a nosso respeito, se ele vier para a campanha falar da questão da violência, colocando o que realmente acontece no estado de Ceará. E deixar bem claro aqui que eu acredito que o Carlos Frederico deixa esse espaço aqui para o general Teófilo. Não, eu não estou falando... Eu não disse nem nome do general. Não, mas eu estou dizendo que não disse nem nome dele. Para o general Teófilo vir, por quê? Não, eu irei convidá-lo. Convidá-lo para vir para cá como outro candidato que tiver dos outros partidos. Porque o que é que está acontecendo? O general Teófilo, ele tem todas as condições de ser candidato a governador. Só em ser general já é... Ele tem. O que eu e o Carlos Frederico estamos discutindo é que a gente acha que uma candidatura que se baseia muito mais num mantra do que num projeto político-administrativo para o Estado do Ceará nos próximos 4 anos... Estou no finalzinho, Luiz. Então, eu acredito que o que a gente está dizendo, as oposições o que a gente está dizendo é que precisa, o que a gente está dizendo claramente, que nós não podemos aceitar que a tragédia do medo sem dúvida, e da morte das pessoas seja usada politicamente, só isso. Em síntese, que a cultura do medo seja uma bandeira política. E que a gente não aceite que marqueteiros usem o medo e a tragédia da população brasileira ou da população cearense para potencializar candidaturas, sejam... Elas qualquer que for. Seja qualquer que for, tá certo? Porque o general que comanda a intervenção lá no Rio já disse, olha, nós não podemos fazer nada se não houver um trabalho muito forte na área social. A gente diz sempre, com crianças, adolescentes, antes eles entrem para o caminho do crime, né, Luiz? E só é uma ação paliativa lá no Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro, se você quer ver tiroteio no Rio de Janeiro, é o dia todo. E não é tiroteio da polícia do exército com o traficante, não. É tiroteio entre traficantes, que nunca esteve, na história do Rio, nunca teve pior do que está agora. Sem dúvida. Com intervenção e tudo, tá certo? Então, quem pede intervenção, peça para cá não, pelo amor de Deus, porque não resolveu lá não, muito menos resolverá aqui. Luiz, obrigado. Eu que agradeço, Carlinhos. Temos tempo mais de nada. Agradecer a você, assinante, a audiência, e eu volto na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.